chegou a hora do nosso bate-papo Passeio de 50. Todo mundo tem aquele amigo solteirão que já passou dos 50, que nunca casou, que não tem filhos, mas que tem um monte de história legal para contar. Hoje o nosso convidado é um amigo desses, um solteirão convicto, mas com um monte de história engraçada e legal para contar pra gente. Não que eles não pensem no amor, mas eles pensam em se manter solteiros. E um deles, queridíssimo, é Luiz Henrique Romagnoli, que está lá longe em São Paulo, e esse nosso bate-papo pelo Zoom deixa a gente se aproximar um pouco. Luiz Henrique Romagnoli, também conhecido como Roma, LH, e por aí vai. Que delícia recebê-lo no nosso canal. Ô, Madeleine, que saudade, quanto tempo, que pessoa querida que você é, que coisa boa. Bom saber que você tem um canal, porque você precisa espalhar duas coisas. Essa sua inteligência viva e essa risada maravilhosa. Isso é uma coisa que tem que ser... Olha que coisa mais gostosa. É a pessoa mais sorridente que eu conheço, que transmite mais alegria no ambiente. Coisa muito gostosa, muito gostosa. Agora que vocês ouviram, vocês também ouviram essa voz maravilhosa, né, gente? Pois é, também rádio, TV e tudo mais. E agora conta, eu já sei a história, mas ela é maravilhosa e a gente tem que contar aqui no canal. Conta para mim um pouco dessa sua vida. Jornalista, começou no rádio, sei lá onde. Vamos lá, conta pra gente. Vamos lá. Eu entrei na faculdade com 17 para 18, porque eu entrei de birra, né? O meu pai era músico e eu queria aprender a tocar. Meu pai era baterista, imagine, no tempo do rock. E aí meu pai não queria, eu falei, isso não é vida, moleque, vai fazer outra coisa, vai ser publicitário, porque meu pai trabalhava muito em estúdio, gravando jingles e tal, e ele via publicitário se dando muito bem, falou, vai ser publicitário. Eu falei, de marra, eu gosto da área, mas eu vou ser jornalista. Aí eu comecei, e aí aos 18 eu fui para uma entrevista no Jornal do Brasil, na sucursal de São Paulo do Jornal do Brasil, na época, o grande jornal que a gente tinha, né, no país, o JB, era o grande jornal junto com o Estadão, né, a Folha estava começando uma vida, o Globo saindo um pouco daquela fase mais contida que ele estava e tal, e aí eles estavam procurando alguém para ser datilógrafo. Aí eu sentei com com o diretor da sucursal, o Mauro Guimarães, com o João Batista Lemos, finado João Batista Lemos, chefe da redação, e conversei, aquela coisa, prosa, tal. Falei, isso não leva jeito. Vamos lá, você começa em 10 dias, tá bom? Ok. Aí eu fui fazer um curso de datilografia em 10 dias, né? Porque eu não batia a máquina. E aí... É habilitado? Sou. Opa, você sabe até lá? Claro. Aí eu fui lá, QWRT, até hoje eu só consigo bater com 8 dedos. Eu sou meio lesado de datilografia. Puxa, lesado com 8 dedos? É esquisito. A esquerda vai bem. Mas aí tá ótimo. Pelo menos você tem uma coisa equilibrada. Eu aprendi só com um lado. Só o lado direito do meu cérebro funciona. Ensinou a esquerda. O lado esquerdo não chegou na direita. Aí eu comecei, como eles chamavam datilógrafo telefonista, e convivi com grandes jornalistas, tal, até que, passado, sei lá, 1 mês, 2 meses, o chefe do plantão falou, ô, Zé Henrique, tá, vai ver esse negócio aqui, pega a viatura e vai ver viatura, né? Em jornal tinha viatura. Pega a viatura e vai ver esse negócio. Eu falei, como assim pega? Ué, eu falei, mas eu não sou repórter. Como não? Você está aqui fazendo o quê? Aí eu entendi, falei, ok, tô indo, entrei no carro e fui fazer minha primeira matéria, e daí eu passei o tempo todo, eu tinha pauta quase todo dia, e aí enquanto isso, os correspondentes passavam notícia e lá ia eu. E tá só há quanto tempo? Isso foi 76, 76. Porque eu já passei dos 50, né? Dia desses eu fiz 21 anos pela terceira vez. Né? Adoro! Eu fiz 63, mas com esse corpinho de 64, né?
Porque até um tempo atrás eu enganava um pouco melhor. Agora não. Agora eu entro no ônibus, todo mundo levanta. Tá. Até um tempinho, se eu tivesse te chamado para o passeio de 50, você ia falar, não posso, não passei ainda. Passei no RG, mas minha alma é jovem. E aí, esse músico que foi para o jornalismo... Aí do jornal, por conta de eu ser... Na época não podia ter estágio. Estágio era proibido na época. E aí depois se foi 76, foi no final de 79, o Lemos me chamou na redação e falou, sabe aquela mudança que está tendo ali do lado? Na metade de lá do andar, estava tendo uma mudança. Eu ouvi falar que eles estavam instalando uma rádio. O pessoal do Rio montou uma rádio aí, vai ter jornalismo. É uma chance de você ser efetivado. Então vai lá, toma conta dessa bagunça aí, não deixa eles falarem muita bobagem. Mal sabia ele. Opa! E aí, em janeiro de 1980, eu estava na equipe que estreou a Rádio Cidade, em São Paulo. A Rádio Cidade foi um tremendo sucesso no Brasil inteiro. Ela estourou no Rio de Janeiro, estourou em São Paulo, depois virou uma febre. Foi o começo da febre das FMs jovens, como a gente conhece hoje, com locutor, apresentador, disc jockey e tal. E aí, o grande problema é que eu cheguei nessa rádio e falei, bom, eu faço notícia, tal. Aí fui estabelecendo um tempo, junto com o coordenador, Carlos Taus, um gênio do rádio, que já morreu cedo. E ele falou, não, a notícia precisa ser curta, porque eu fui entendendo a rádio, aí eu fui vendo que o tipo de notícia que eu ouvia nas rádios jornalísticas não cabia do mesmo jeito numa rádio jovem, porque o público não estava lá para ouvir notícia, mas eu, ao mesmo tempo, falava, não, mas eles têm que ouvir essa notícia. Aí eu fui aprendendo uma coisa que me levou pelo resto da vida, que é a adequação. Se você não fala a coisa certa no lugar certo, do jeito certo, não é que as pessoas gostam do lugar, elas sequer ouvem. Exatamente. E aí eu comecei, junto com grandes amigos, o Paulinho Leite, apresentador, que é jornalista também, a gente sentava junto, conversava bastante, Fernando Zamiti, grande companheiro, que passou pela Jovem Pan e tal. E a gente conversava muito e eu fui começando a mexer com essa linguagem, deixando as notícias um pouco mais leves, mais fáceis de serem transmitidas, mais na linguagem coloquial e tal. E aí foi essa coisa de fazer rádio que eu tive como emprego mais algum tempo, da Cidade para a Jovem Pan, que foi outro grande estouro em São Paulo. Aí na Jovem Pan eu já conhecia, tinha o Paulinho Leite na Cidade, e aí o Serginho Leite também na Jovem Pan, um grande humorista, imitador. Para vocês terem uma ideia, ele seria hoje o Adnet. Com a diferença, né? O Adnet é um excelente imitador, e tem um grande texto e toca. O Serginho, ele era um excelente imitador, um grande humorista, mas era um puta músico e um grande cantor. Ele imitava cantores com uma facilidade fantástica. E aí eu comecei a escrever para o Serginho. Então a gente fazia quadros de imitação e tal. E aí, quando a rádio estourou, começou a ter a demanda. Na época, para vocês terem uma ideia, meninos, podem jogar no Google que nessa época não tinha MTV ainda. Então a referência de jovem eram as rádios FMs. Então quando a Coca-Cola queria fazer uma campanha nova, a agência chamava a gente e pedia palpite e tal. A gente era consultor de juventude na época. E daí começou uma coisa de convite para fazer show, convite para evento de empresa, convite para fazer apresentação. E tudo isso o Serginho falou, ok, vamos chamar. Luiz, vamos lá, inventa um negócio aí. E a gente foi criando. A gente criou espetáculo de teatro, que foi um grande sucesso em São Paulo, o show do Serginho. Programa de TV, a gente teve um programa de TV mensal na TV Record, que era antes do Faustão, que o programa do Faustão era na TV Record, ainda era sábado à meia-noite, a gente entrava antes. Aí o programa foi um estrondoso sucesso de público, um tremendo fracasso comercial, e como não tinha verba de produção, chegou uma hora que a gente desistiu da pobreza e falou, não, cansamos, vamos embora. A TV Record estava saindo de uma fase muito ruim e ela só passava filme, né? E aí, quando a gente entrou no estúdio, eu olhei para cima e falei, ok, mas não era para ter iluminação aqui?
Né? Só está a luz de serviço acesa, aí o cara da produção... É o que temos. A luz que nós temos é essa. É o que temos. Tá bom. Eu falei, escute, e aquele outro canto ali que está cheio de luz? Ah, não, aquela não pode, porque aquela é a luz do Raul Gil. Eu falei, a luz do Raul Gil? Sei. Serginho, vamos arrastar o troço mais para cá? E aí a gente fez a chamada do programa. Na luz do Raul Gil. Na luz do Raul Gil, aquela coisa que piscava e tal. Dia seguinte que entrou a chamada, alguém do programa do Serginho Leite, é só alguém do programa do Serginho Leite, o único, né? Porque a produção era eu. Era uma equipe. O cara falou, olha, eu vi a chamada na TV, eu reconheci a minha luz. Falei, como assim reconheceu? Eu falei, não, porque a única luz que tem naquela TV é a que eu alugo. Aí a gente fez um acordo a TV fez um acordo com o cara, a gente conseguiu pelo menos um pouquinho de luz para trabalhar. Esse programa foi bárbaro, porque no começo era para ter um diretor, um amigo nosso que estava junto no projeto, e ele não foi no dia. Aí estava eu e o Serginho, eu falei, caramba, como é que a gente faz? O Serginho falou, bom, eu estou aqui na frente, né? Eu falei, tá bom, eu fico aqui atrás. E vamos nós, eu comecei na TV como diretor. Olha né? isso. Chegou no final, uma pilha de fita, uma tique desse tamanho, eu cheguei na ilha, falei, ok. O cara falou, aquela ilha é a sua. Eu falei, bacana. Você pode me dizer uma coisa? Como é que faz? Onde eu coloco a fita? O que eu faço agora? O cara falou, entendi. Aí eu peguei um editor muito gente boa que começou, deu as dicas, a gente foi grudando as coisas, foi fazendo o que o programa foi. Quando o Paulinho Machado de Carvalho olhou o programa no ar, e o programa foi bem, ele era mensal, né? Era uma coisa meio esquisita. Ele olhou e falou, olha, deu matéria na Folha e tal. Ele chamou a gente e falou, olha, o programa é legal, mas precisa, vocês não me levem a mal a crítica, mas precisa direção. A gente falou, pô, claro que precisa! Né? E aí passaram, nos 4 programas, passaram diretores sensacionais, porque eles estavam de passagem lá pela Record para falar, não vai dirigir o Serginho. Então passou Fernando Faro, Antônio Abujanra dirigiu um, e o Adriano Stewart dirigiu o outro. Então o programa foi dirigido por craques. Aí no quinto, a gente estava com o Adriano Stewart, e aí ele falou, não, vamos embora, aí a gente foi junto. Enfim, isso fez com que eu tivesse essa carreira cheia de variedade. Foi esse período da PAN que eu comecei a fazer produção, direção para o Serginho, roteiro, que aí eu comecei a descobrir publicidade, comecei a descobrir evento, comecei a descobrir, enfim, junto com ele, né, televisão, e aí a gente foi indo. Então, até hoje, eu não sei o que eu vou ser quando crescer. Mas disso tudo, você montou uma produtora própria, começou a trabalhar, inclusive, com política. Sim, bastante. Que foi quando a gente se conheceu numa campanha. É verdade. Política. É verdade. E foi desbravando esse Brasilzão, né? Porque vamos combinar que você já fez campanha política aí para mais de meia dúzia, né? Brasil e lá fora. Né? Não sei se você chegou a saber, em 2017, eu fui para Angola com um grupo de consultores brasileiros, que a ideia era fazer uma preparação para o pessoal de rádio local, para eles tocarem a campanha. Aí chegou de um certo tempo, eles falaram, não, você vai ficar aqui. E eu acabei coordenando a campanha presidencial de Angola, rádio e depois de um certo momento TV também. Enfim, fora isso eu fiz vários, eu fiz para governadores, para prefeitos. E é uma coisa bacana fazer rádio para a campanha eleitoral, porque independente, na verdade é como ser advogado, né? Se você não faz um juízo de valor específico para quem você está trabalhando. Exato. O que você tem, a sua função trabalhar o que tem do candidato e ajudá-lo a chegar lá e fazer o melhor possível. E durante muito tempo, criou-se a ideia de que o marqueteiro, que virou até um nome pejorativo, inventasse o candidato. De verdade, isso nunca aconteceu. Quando você olha na câmera e você fala, não, está falando a verdade. Em rádio, então, que não tem imagem, a voz fala, a voz diz se não é verdade ou não. É verdade. Agora, então, esse Luiz Henrique Romagnoli, conhecido como Roma, está contando aqui uma delícia de história, de como começou. E aí a gente pensa assim, e de São Paulo para o mundo, agora por último Angola,
Casou? Olha, eu tenho uma... no papel, Fora não. com jornalismo, com rádio, com Não, assim, produção? é, a minha orientação é essa, né? Eu gosto de pessoas do sexo oposto. Pronto, sem julgamento. No papel, eu nunca casei. Tem uma relação lá atrás que eu chamei de casamento, que foi 89 a 91 e tal, que foi quando eu morava, a gente compartilhava a casa boa parte do tempo e tal. A partir de então, eu tive relações ótimas, ótimas, mas eu nunca mais tive algo que pudesse ser chamado de casamento. Que eu, pelo menos, não cometia esse, né, jornalisticamente, seria um erro fatual, mas eu tive e tenho excelentes namoros. Porque o que acontece é que, com o tempo, isso vem desde jovem, né? Eu diria que, se fosse visto do ponto de vista de hoje, eu teria botado aquele jovem numa análise para saber mais ou menos o que era aquilo. Porque eu não sossegava o facho, né? Teve muito a ver o fato de, quando eu estava aí com uns 13 para 14 anos, eu cresci muito rápido. Eu tenho 1,87 m, então dos 10 aos 12 eu fiz aquela crescida. Então não dava mais para brincar. Eu aprendi, né, e aí, como eu era uma pessoa que gostava de ler, de se informar e tal, eu convivia com gente mais velha. Eu passei anos da minha vida, pelo menos uns 5 anos, saindo todo fim de semana com um primo mais velho, e a gente não tinha uma turma. A gente, na época, você abria o jornal para saber onde tinha baile de clube, formatura. Ah, tem formatura em tal lugar. Precisa de gravata? Precisa. A gente botava uma no bolso e saía. Então, a gente ia cada semana para um lugar. Então, isso facilitou essa coisa de conhecer gente. Ia no baile, via aquela moça, tá bacana, tudo bem. E aí, dança do rosto colado, que dançar de rosto colado facilita muito a vida, né? Principalmente de quem já tem uma voz mais grossa, assim. Olha só! Tudo bem? Tá? Você vem sempre aqui, está gostando e tal. E aí, mais essa conversa, né? Mais essa coisa de comunicação que eu tenho. E aí tinha aquele namorisquinho, aí um beijinho, aí de repente marcava no domingo, tal, mas normalmente chegava na semana seguinte, meu primo ligava e falava, e aí, vamos sair? Eu falava, vamos. E aí a gente ia para outro baile, em outro clube, de outro jeito. Parecia um marinheiro, né? Era um marinheiro dos bailes. Enfrentando os bailes. Agora, depois que passa dos 50, sente uma faltinha, assim, de, sei lá, ter um guri correndo dentro de casa, ter alguém que enche o saco? Se bem que agora, na pandemia, tem muita gente que mudou de opinião, né? A gente tem ouvido muita gente falar, eu não casei para ficar o tempo todo junto, não. Fulano ou fulana não sai de casa mais, né, por conta da pandemia, isolamento social, essa situação toda que estamos vivendo. E dizem, né? Aprendi com uma ministra que a gente fala, dizem, falaram e você nunca vai ser processado. Dizem que divórcios e separações vão acontecer a rodo depois que acabar realmente o período da pandemia. É só ter aonde divorciar, né? É só esse lugar estar aberto para divorciar, né? Que hora abre a vara da família aí? Que hora advogado atende? Monta a fila aí fora, minha gente. Não, realmente o que acontece antecipa um tipo de vida como eu já tenho. Então, assim, eu conheci pessoas, mulheres maravilhosas, essa solteirice, que depois de um certo tempo eu vi que era para valer, né? Não foi nunca, eu vou ser solteiro. Não, eu cheguei a querer, lá atrás, eu cheguei a querer ter filho. Na época, aquela moça nunca pôde, no momento ela não podia, depois eu não... Resumindo, a gente não encaixou esse negócio de ter filho. Aí depois disso eu falei, ok, passou a época. Então, filho, tiquei. Né? Vou montar um estúdio que é mais fácil. Se der problema, eu posso encaixotar o estúdio, mas não dá para encaixotar uma criança. E aí, assim, hoje você tem, nesse ritmo de vida que a gente leva, uma facilidade de se intocar, de montar o seu ambiente
e viver a sua vida e ter relações gostosas e quentes assim mesmo. É possível ter uma relação, porque o fato, essa vida de um bailinho, tal, isso não é para sempre. Você se encanta com mulher, você se apaixona, e você pode manter uma relação que não tenha essa questão do morar junto. Porque a pior parte do casamento é quando você descobre, sei lá, como ele é no banheiro, né? Quando você descobre assim, como é que ele é pagando conta, né? Ah, putz, eu não atraso um dia sequer para pagar minhas contas. Aí eu me caso com alguém que, não, vamos encostar isso aí, deixa sair uma grana melhor e tal. E aí você vai vendo as pequenas coisas que vão mudando o hábito. E vão virar... Quando você está namorando, se ela pega manteiga, cortando a manteiga ao invés de raspando, você não liga, mas todo dia você fala, raspa a manteiga, ao invés de ficar cortando, isso é um jeito, né? Agora, felizmente, os tubos de pasta de dente, de plástico, estão ficando todos do mesmo jeito, porque antes tinha os que apertavam pelo meio e a patroa enrolava aqui pelo finzinho. Isso dava... Ou seja, a chance de você brigar por absolutas bobagens quando você está casado, morando no mesmo lugar, é incrível. É verdade. Isso aí. E aí você evitou tudo isso, né? Eu evitei muito, porque eu passei a melhor parte do tempo, a melhor relação do mundo, porque eu conheci só o lado bom das minhas companheiras. Eu conheci à noite, jantando, eu cozinhando, ela cozinhando. Eu sou cozinheiro de pequenas causas, né? Eu faço pequenas refeições, tal. Eu não cozinho para mim, eu não tenho esse hábito, não gosto. E aí, cozinhando, tomando um vinho, assiste um filme, conversa, né? A moça está cheirosa, você está, né, pelo menos com uma camiseta limpa nessa época de pandemia, né, com meu filho. Falei, Marilene, botei camiseta nova por baixo, botei um pedaquinho e tal. Todo limpinho. E aí você conhece as melhores coisas, aí você tem assim, aquele domingo gostoso que você passa conversando, na época folheando o jornal. Um grande domingo é aquele que você acaba à noite com a meia puída, né? De tanto andar pela casa e vai e faz chamego, e aí conversa, e aí lê jornal, e aí toma café, e aí vai na padaria. Enfim, você tem grandes momentos, mesmo que você tenha 3, 4 vezes por semana com essa pessoa. Você não tem aquele momento chato, você não tem às 11 da manhã da segunda-feira, que é o momento... Né? No máximo, nesse horário, você está levando alguém no aeroporto, ou está se despedindo da porta, ou está saindo da porta, né? Pois é, você não tem aquele momento que assim, bom, agora tem que pagar isso, tem que conversar daquilo. Você são momentos diferentes da vida e que a pandemia está fazendo ver que o tempo todo junto não é fácil. Não é fácil. É verdade. Eu tenho notícias de vários amigos e amigas falando, tá fogo aqui, feliz você que está aí sozinho. Ao mesmo tempo, assim, ruim sou eu que estou aqui sozinho, né? Porque não tem protocolo ainda. Depois dos 50, você começa a ter atenção aos sons. Eu, como sempre fui ligado a som, minha produtora foi de som, eu comecei a perceber certas coisas fazendo nheque, certas coisas fazendo cleque, certas coisas fazendo pum, né? Então vai mudando o seu som. Você precisa se acostumar com isso. Verdade, é uma adaptação. Adaptação. Para alguns o tempo passa. Tem gente que o tempo não passa, né? Você, por exemplo, eu falei fora do ar, está cada dia mais parecida com a filha. Pode isso, né? Cada dia mais jovem. Mas eu passei dos 50. Olha, pode acreditar que não foi por merecimento e não por transcurso de prazo, tá? Porque você é uma pessoa boa, você merece chegar nos melhores lugares. Querido, que delícia conversar com você. E a gente fala sempre aqui no nosso canal. Eu passei de 50. Luiz Henrique também. Nós estamos passando bem. Mas você que ainda não passou, que passe bem. Delícia conversar com você, delícia de bate-papo. Que maravilha, que maravilha. Quero contar mais história com você no canal. Bacana.
tô por aqui, só chamar. Delícia! Delícia de bate-papo, hein? Mas eu acho que esse solteirão aí, ó, tá sempre em busca de um grande amor, isso sim. Mas, gente, é isso. Vai lá, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o seu sininho para receber as nossas notificações e deixe seu comentário, assim a gente fica sabendo se você está gostando dos nossos bate-papos. Pode deixar também sua sugestão. Se preferir, você me encontra lá nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado, com Y. Um beijo, gente! Até amanhã!